Dália, que é baixista, fazia parte da banda, né, do Secos e Molhados, o Emílio Carreira, também pianista, Gerson Conrad, Ney Mato Grosso, o produtor Marcelo Braga e o multiartista executivo Paulo Mendonça. Bom, o Primavera nos Dentes é uma série do Canal Brasil em 4 episódios. Ela vai estrear agora, dia 31, na sexta-feira, 21h30, e a cada sexta-feira, então, vai ao ar um episódio. É uma série que revisita a história dos Secos e Molhados, mas não só. Ela revisita o Brasil, um momento da história do Brasil, também um momento de muita efervescência cultural, e ao mesmo tempo, né, se a gente pensar contraditoriamente, um momento de um regime de exceção, de ditadura militar. E o que você traz do livro, o que você acrescenta, como é que você pensa no modelo, né, no projeto da série? Obrigado primeiramente. Bom dia, né, a todos, um prazer estar aqui com todos, meus colegas da série, né? Agradeço a toda a presença. Simone, a série e o livro são, na verdade, são o mesmo projeto. Eu achava desde o início que os Secos e Molhados, que até então não tinham um registro, vamos dizer, em forma de livro, e tampouco em forma de série audiovisual, merecia esse registro. Por quê? Os Secos e Molhados foi um grupo que durou pouco, um ano e pouco, na verdade, com dois álbuns, 2 LPs, como se dizia na época, vendeu mais de 1 milhão de discos e passou pela música brasileira como um fenômeno, como as pessoas diziam, era um fenômeno de vendas, um fenômeno, coisas que começam e acabam. Quando, na verdade, não era nada disso. Os Secos e Molhados foi um fenômeno importantíssimo, num ponto de vista político e cultural do Brasil naquele momento. Nós vivíamos 72, quando surge o grupo, dezembro, depois 73 o álbum, 74 o segundo álbum, vivíamos sob uma ditadura terrível, tanto que agora, domingo, nós teve a missa para os 50 anos da morte do Vladimir Herzog, certo? Que foi morto, né? Um jornalista que não tinha nenhuma militância dentro da luta armada, mas era um personagem de oposição que foi morto por os órgãos de segurança. E surge os Secos e Molhados com essa temática da liberdade e da individualidade. Eu achava que os Secos e Molhados mereciam esse registro porque, ao contrário dos demais da época, eles introduziam o que a gente pode chamar de espetáculo musical. O que era isso? Nós vivíamos na época do banquinho do violão, e os Secos e Molhados, principalmente a partir do Ney Mato Grosso, introduz essa ideia de espetáculo musical, que é a persona musical. Ali nós não tínhamos Ney, não tínhamos Gerson, não tínhamos João Ricardo. Nós tínhamos 3 personagens que estavam vivendo uma história, estavam levando de uma viagem onírica o público. E depois, os Secos e Molhados, só para terminar, colocam na macarronada de domingo da família brasileira a questão da sexualidade. A questão da sexualidade. Muitos vão identificar o grupo como se fosse algo andrógeno, que fosse, né? Cada um tinha a sua interpretação. Mas isso, eles colocam nessa macarronada de domingo essa questão da sexualidade, que é logo abraçada. Olha que coisa que é engraçada, o pessoal fala que o Brasil é um país conservador, mas ela é abraçada principalmente pelas crianças e pelas mulheres, né? Lembrando que são justamente o movimento feminino que vai ajudar a derrubar a ditadura no país. Então vocês vejam como que essas interpretações sociológicas do país não resistem. Então eu achava que os Secos e Molhados poderiam contar essa história. Então nós temos aqui esse universo da música, o universo da poesia, na figura de Vinícius de Moraes, Solano Trindade, Paulo Mendonça, que é autor da letra de Sangue Latino, e temos o teatro. A série, pela primeira vez, traz aqui uma interpretação completamente diferente do que se faz sobre aquele movimento musical e cultural da época. Porque o teatro de vanguarda, a oficina, o Teatro Arena, tinha um projeto estético, de inovação e de urbanização da linguagem cultural. E os Secos e Molhados, na verdade, é quem vai, de uma maneira radical, sintetizar tudo isso, na hora que leva para o palco essa movimentação, essa pintura, essa dança, né?
E se lembrando que todos eles quase vêm do teatro. O Ney era do teatro, é um ator. E fazia naquele momento, no Teatro Augusto Escobar, uma peça. Então, eu acho que essa, em resumo, já me estendi, eu acho que é essa a ideia. Eu acho que é interessante a gente perceber também que a gente pode dizer que os Secos e Molhados é, de alguma maneira, uma síntese de todo esse movimento cultural que acontecia na época, né? Porque ele traz o teatro de vanguarda, ele traz o cinema marginal também. Não à toa, Miguel, você utilizou várias cenas do Rei da Vela, do Bandido da Luz Vermelha também, então acho que a gente pode arriscar e dizer isso também. Primeiramente, bom dia, obrigado a todos pela presença. O imbróglio sempre sobra para o produtor, né? Então, nós tivemos aqui uma ideia de que a série estava praticamente pronta, é uma série que transcorre por praticamente 4 anos, desde a sua aprovação, com o Canal Brasil junto conosco nesse desafio de criar, né, uma linha do tempo, né? Porque é uma série que traz o tempo dos Secos e Molhados, e não apenas sobre os secos, né? Então, a gente trafega por esses anos de chumbo, né, a ditadura no pior momento do Brasil. E quando estávamos praticamente com a série pronta, nós tivemos essa surpresa, né, de ter que mudar o conceito, porque não poderíamos utilizar as grandes e principais canções deste grupo. E a partir dali, né, nós tivemos a ideia de chamar esses artistas, esses rapazes, de novo, para o estúdio, depois de 50 anos que não se encontravam em estúdio, para viver essa emoção. E convidamos Paulinho Mendonça com Gerson para fazerem uma canção especial, que é uma canção Ouvindo o Silêncio, que encerra essa obra. E esses rapazes criaram mais 7 canções e uma de bônus, para que a gente pudesse sonorizar essa série, trazendo o mesmo DNA, a mesma essência que eles fizeram nos anos 70. Então, para mim, como produtor, realizador dessa obra, junto com o Miguel, foi muito importante, porque nós realmente tivemos uma satisfação enorme em estar presente junto com esses artistas, grandes artistas, dentro do estúdio após 50 anos. Eu acredito que a série ganhou muito, né, Paulinho? Miguel? Ganhou muito, e ela traz agora um DNA que estava um pouco esquecido. Não esquecido para a audiência, porque Secos e Molhados é lembrado por qualquer jovem, ou seja, por quem viveu e pelos jovens hoje. Mas agora, trazendo com essas canções, eu acredito que a gente conseguiu resolver o imbróglio e trazer uma novidade para a audiência. Eu acho que, como a gente fez uma limonada dessa questão toda, ou seja, nós temos canções novas feitas pelo Willy, pelo Emílio, pelo Gerson e pelo Paulo, e interpretadas pelo Ney Matogrosso. Então, não poderíamos dizer que esse é o terceiro álbum dos Secos e Molhados, ou o terceiro álbum do grupo, que é o Willy, Emílio, Ney Matogrosso, Gerson, Paulo e Mendonça. Tá? Olá, boa tarde. Eu sou o Willy Verdaguer, eu sou baixista dos Secos e Molhados, e eu, junto com o Emílio, fizemos a trilha desse documentário. E quero dizer que tantos anos atrás a gente fazia shows e nós éramos muito assim reverenciados, né? Acabava um show, chegava todo mundo, falava como você toca bem, não sei o quê. Só que aí acabava o show e acabava tudo. Então, isso foi 50 anos atrás. Faz uns 20 anos atrás, com a chegada das redes sociais, de lá para cá eu recebo milhares de mensagens de parabéns pelo que eu fiz na época dos Secos e Molhados, com os Secos e Molhados. E isso veio brotar agora com o convite do Miguel e do Marcelo para participar desse documentário, porque não tinha as músicas originais, não podia ter. E fizemos, eu e o Emílio compomos essa trilha. Eu, da minha parte, não fui buscar nada em lugar nenhum, ela fluiu apenas, né?
foi saindo do jeito que tudo sempre saiu. Não havia, na época, mesmo na época dos Secos e Molhados, chegava o João Ricardo ou o Gerson com seu violão mostrando a música e a gente já saía tocando junto, aquilo que ficou nos discos, até hoje, aqueles 2 primeiros discos. É isso, satisfação enorme de participar disso tudo. Emílio? Oi, boa noite, bom dia, não, boa tarde já, né? Passei pelo dia inteiro. Bem, eu me pegou desprevenido, pensei que você fosse falar mais. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma alegria imensa, né? Muito, muito legal poder estar vivendo esse momento agora, porque só aconteceu isso há 50 anos atrás, né? Então, é um reconhecimento de um trabalho que foi muito legal e até perceber que estamos todos aqui, né, juntos, estamos com saúde, fazendo um trabalho bacana. Então, tudo valeu muito a pena, né? Foi uma história muito bacana. E quando eu fico pensando, eu estava ouvindo agora o Willy falar, nós éramos jovenzinhos, né? E a gente pegou uma barra, né? Uma barra pesada, porque eu me lembro, por exemplo, que num determinado show no Nordeste, sempre muito lotado, aquela loucura toda que nós sabemos, e eu escuto, como a gente não consegue ver a plateia, eu escuto daqui, me lembro bem aqui, Emílio, eu não entendi nada, porque nós estávamos tocando, né? O Ney lá na frente, o Gerson, João Ricardo, Emílio, como? Eu fiquei tão apavorado, não sei se você lembra disso, nem comentei com você. Nós fomos para o hotel e eu falei, vamos fazer uma reunião aqui para saber o que é isso, porque eu não estou entendendo. Como, Emílio? Né? E a gente ficou assim, sabe? A gente não acreditava naquilo que estava acontecendo. Então são muitas recordações, muitas coisas boas que me ajudaram na minha formação. E então a alegria de estar aqui agora é muito grande e eu quero agradecer a todos vocês, que vocês fazem parte da minha vida. Eu poderia parafrasear o meu queridíssimo amigo aqui, Emílio Carreira, que disse: nós fizemos como fazíamos. Não foi isso que você falou? Exatamente assim. Mas a música, né, ouvindo o silêncio, particularmente, ela tem uma característica muito interessante, que foi o seguinte. Marcelo e Miguel solicitaram ao Paulinho Mendonça que escrevesse uma letra para que eu compusesse uma música para encerramento dos episódios, né, da minissérie Primavera nos Dentes. Aí, Paulinho estava no Rio, me mandou a letra pelo WhatsApp, e eu, quando estava lendo pela segunda vez a letra, percebi que eu estava não lendo, mas cantarolando. Né? Eu falei, como é que isso é possível? Né? Uma letra que era inédita, que eu estava pegando naquele momento. Né? Aí, essas coisas que a gente não explica. Né? Eu havia composto uma melodia, na época dos Secos e Molhados, talvez para o segundo trabalho, para a continuidade dos Secos e Molhados, se tivesse continuado, né, sem a dissolução, e que já tinha ficado engavetada. Né? E quando o Paulinho me apresenta a letra, eu descobri que eu não precisava mudar uma vírgula, porque a melodia ficou esperando aquela letra, né, chegar para vesti-la. Né? E foi assim que surgiu Primavera nos Dentes. Então ela é interessante porque, como foi uma música que eu compus na época, em 1973, ela tem o DNA, na verdade, né, da época. E isso vestiu de uma maneira brilhante para explicar, né, todo esse processo dos episódios e como música final de apresentação. Boa tarde.
Bom, ela surgiu a partir de uma solicitação do Marcelo e do Miguel diante dessa dificuldade que eles estavam enfrentando por conta da não possibilidade de uso de algumas das músicas de Secos e Molhados. A partir daí precisávamos a gente tinha uma trilha, ou seja, a trilha que o Willi e o Emílio produziram, mas não tinha uma música de encerramento. Eles julgavam ser importante ter uma música que tivesse as características de Secos e Molhados para encerrar a série com o que eles entendiam que poderia ser uma chave de ouro. O meu sentimento, ou seja, e eu acho ótimo que isso aconteça, porque eu escrevi um texto impregnado pelo mesmo sentimento de contestação que eu escrevi as outras letras que fiz da época dos Secos e Molhados. 50 anos depois, eu ainda continuo podendo me indignar com algumas coisas. Essa letra, ela teve uma... Eu penso que nós estamos vivendo um momento onde se fala muito e se escuta pouco. E eu acho que eu procurei reproduzir isso nessa letra. Ou seja, e o Gerson teve a felicidade de reproduzir um clima Secos e Molhados através dela. Olha, para mim foi uma coisa mais ou menos normal, assim, porque eu sabia desde o começo da história do livro, depois fiquei sabendo que seria transformado em alguma outra coisa, e estar com eles, para mim, era uma coisa normal, assim, quantos anos nós ficamos juntos na estrada, né? Então, para mim, foi fácil, foi... Agora, eu queria destacar uma coisa aqui para vocês. Eu vi os 2 capítulos e eu estava com medo de uma coisa, que tivesse alguém falando mal de alguém. Não tem. Isso não existe. Sabe? Quer dizer, é um outro passo dado mesmo, assim, porque ninguém está falando mal de ninguém, porque eu me sentiria mal estar dentro de um projeto para falar mal de alguém, né? E não é o caso, não é o caso. Lamentamos não ter as músicas, né, que são todas maravilhosas, continuarão sendo, mas resolvemos de uma outra maneira que também está muito bom. Eu, quando vi, eu percebi que tinha umas vinhetas assim, instrumentais que eu disse assim, meu Deus, parece que é o Secos e Molhados mesmo, que era, né? Era o mesmo princípio, né? Eu sentia uma influência daquela época nas composições, né, de agora, né? E é muito interessante. É um momento engraçado, né? Sim, porque 50 anos depois eu achava que ninguém mais ia lembrar, né? Mas está tudo certo. Aí eu acho que vai dar muito certo e que as pessoas vão gostar, sim. Mas de alguma maneira você sempre permaneceu com Secos e Molhados, no sentido de que você volta e meia canta alguma música do repertório. Canto sim, canto o repertório. Como é que eu vou abrir mão desse repertório bom desse jeito, né? Então eu vou variando. Alguns momentos eu canto uma, outros momentos eu canto outras, mas eu gosto muito desse repertório, sim. Atualmente você canta qual? Tem alguma dos Secos no show atual? Estou cantando Fala e agora eu pirei de vez. Estou cantando Fala, estou cantando Vira. Que ninguém esperava que eu cantasse o Vira de novo, né? Mas eu estou cantando Vira, porque eu estou fazendo um show que já estou fazendo há tanto tempo, começou em 2019, que eu estou mudando o repertório para eu também não ficar cansado dele, né? Então eu estou botando muitas coisas que eu já cantei, tem essas 2 do Secos e Molhados, tem Casinha de Sapê, tem um monte de coisa nova. Não é nova, um monte de coisa nova no show, né? A Balada do Louco. Então é isso. O João não quis participar, né? Nós foi convidado várias vezes. Para o livro ele me deu vários depoimentos. Está no livro lá, tudo registrado. Mas para a série ele quis se ausentar. A minha ideia para colocar o João na série foi a ideia dos arqueólogos. A ideia dos arqueólogos, eles têm lá um fóssil embaixo de uma montanha, então eles vão circundando aquele pedaço onde eles acham que existe esse fóssil, depois vão jogando látex para pegar a forma. Só depois então que eles vão aparando, limpando e ficam com o que vai ser um peixe, por exemplo. A técnica que eu usei para colocar o João foi exatamente isso.
sabe? Nós fomos cercando o que é o João, a infância do João. O Gerson conviveu com o João desde os 13 anos. Então, vão trazendo pedaços da infância dele, depois da adolescência, a junção dos secos molhados, a ideia dos secos molhados ainda embrionária, e até chegar ao grupo, certo? Então, essa foi a maneira da gente trazer o João para a série, pela palavra dos outros, né? Eu vi, caminhou sobre as águas, etc. Então, essa foi a ideia. Gerson, Ney, alguém mais queria se pronunciar sobre essa questão do silêncio? Eu particularmente acho o seguinte, sabe, que é o tal livre-arbítrio, né? É um direito dele, né? O João foi convidado e recusou. Nada se tem a declarar nem acrescentar sobre isso. Né? É uma pena, né, para a gente, eu acredito que o sentimento é esse, né? Seria mais brilhante se ele estivesse presente, mas não aconteceu. Na série a gente fala isso, né? Seria tão bom se ele estivesse aqui. Né? Então, pois é. Enfatizando inclusive o que você falou, ninguém fala mal de ninguém. Pois é, mas é o direito dele, né? Não, para mim foi tranquilo. Eu não estava mesmo, ele não estava mais, quer dizer, a história está sendo contada pelo Miguel, né? Então é uma coisa assim, não tem assim, um envolvimento muito grande com relação a isso. Vamos reproduzir o que for possível, né? E vamos, mas não teve nenhum momento assim dramático, isso, não. Gerson. De igual forma, né? Eu acho que vale mais enfatizar momentos mais marcantes, que foi, por exemplo, a gente dividir um vocal, né? Depois de 50 anos, sim. Né? Que isso acontece, né? Um trechinho curto, mas foi muito prazeroso, que eu acho que isso que é o que vale, né? Como registro. Né? Eu gostaria, Gerson, se me permite, de colocar uma coisa que eu acho muito bacana, que é o seguinte, e que a gente normalmente não vê isso, mas a gente sente. Tudo isso que aconteceu com os secos e molhados, claro que tem uma razão de ser, né? Várias, inclusive. Mas uma delas é o que aconteceu agora no documentário. Porque ao contrário de se imaginar que poderia ter qualquer ruído, qualquer coisa nesse sentido, é exatamente o contrário. É tudo muito fácil, muito fácil. E isso me remete ao seguinte, que nós realmente temos alguma coisa entre nós que, modéstia à parte, acontece. Então, quando a gente toca, alguma coisa acontece. Eu e esse cara aqui, por exemplo, temos histórias inacreditáveis com a música. E sempre foi assim. Então, essas coisas, elas não são vistas, mas elas são sentidas. Então, qualquer possível problema que possa ter, isso com certeza passa por cima. Então, posso dizer por mim, por ele e por todos nós, claro, de que foi uma coisa muito natural. O trauma foi vivido na época, não é isso? Da vida. E rico, principalmente, né? Eu tive problemas, eu fiquei muito perturbado também por ter sido forçado a tomar aquela atitude, né? Mas não me arrependo, não. É isso aí. As coisas vão acontecendo na sua vida, você aceita, não aceita, e vai seguindo, né? Eu particularmente, sabe, o que eu tenho, né, eu mantendo contato ao longo desses anos, né, com essas grandes figuras, né, Emílio, Willy, Ney, Paulinho, é que essa semente, sabe assim, evoluiu, principalmente espiritualmente, ao longo desses 50 anos, né? Então isso nos permite estar, sabe, de uma maneira muito confortável nesse momento aqui, né? Porque eu acho que nós atingimos, né, cumprimos, né, um processo de evolução. Sim. E sem trauma, sem rancor, sem... Olha, eu fico muito impressionado com o alcance dos Secos e Molhados até hoje.
o alcance das crianças e dos adolescentes até hoje, sabe? Eu recebo muitas, assim, vídeos de criancinhas cantando as músicas dos Secos e Molhados, dançando, e eu fico impressionado, porque isso foi há 50 anos atrás, e até hoje existe essa coisa dentro das pessoas. Claro, eu sei que a mãe ouve, o pai ouve e a criança fica influenciada, mas até hoje existe esse espaço dentro das crianças, sabe? Porque lá na época houve esse espaço dentro das crianças, e eu ouso dizer que foi a nosso salvo-conduto, tá? Ouso. O Ney, um dos seus primeiros empregos, né, antes de terminar aqui a resposta sobre a pergunta que ela fez da conexão com jovens hoje dos Secos e Molhados, queria que você contasse um pouquinho sobre um dos seus primeiros empregos em Brasília. Você cuidava de crianças, né? Sim, eu cuidei de crianças. Eu trabalhava no hospital, a minha função não era essa, mas um dia eu cheguei no diretor do hospital, que era meu amigo, e disse assim: olha, eu estou enjoado de trabalhar na anatomia patológica, vocês podem me conseguir alguma coisa para eu fazer, ou com loucos ou com crianças? Disseram que com loucos não tem. E aí, então, lá na pediatria tinha assim, uma salinha com uma professora que dava aula para eles, e uma outra sala que eu poderia ficar lá brincando com eles. No começo foi muito assim problemático, porque de cara cheguei no dia lá, não tinha uma criança que tinha morrido, foi meu primeiro assim contato com a morte, né? Eu fiquei muito... E aí eu entendi sim que eu estava ali para divertir aquelas crianças, fazer tudo que eu pudesse por elas. Então eu comprava barro com meu dinheiro, porque o hospital não dava. Comprava tinta com meu dinheiro, comprava papel com meu dinheiro e levava para as crianças fazerem. As cerâmicas que eu levava, que elas faziam, eu levava para um forno para depois eu trazer para dar para elas. Então era esse. Só que o hospital quase gritava quando me via de quatro e as crianças montadas em mim, lá no pátio que tinha atrás do hospital, que era um bosque. E eu ficava lá de quatro e as crianças todas, 3, 4 montadas nas minhas costas, era o cavalinho delas. E o hospital dizia que isso não era trabalho de homem, e eu não entendia o que não era de homem. Eu nunca entendi isso, que pode coisas de homem e coisas que não são de homem. Eu não entendia que aquele trabalho que eu fizesse não poderia ser coisa de homem, né? Imagine, digo para vocês, foi a única vez que eu gostei de trabalhar, tá? Trabalhar assim, né? Porque trabalhar eu trabalho igual um louco, né? Mas trabalhar mesmo, assim, no emprego, né? William, você queria falar sobre a pergunta da conexão com a juventude? Não, sobre o fato que o Ney estava falando, que as crianças foram fundamentais também, mas ao mesmo tempo o povo inteiro, e inclusive os músicos, ajudaram a perpetuar os Secos e Molhados. Porque muita gente me fala que começou a tocar contrabaixo depois de ouvir os Secos e Molhados. Mas muita gente, não estou falando alguns. Mas é uma isca maravilhosa para as pessoas tocarem, né? O seu baixo, não é isso? Então, isso que faz durar. Até hoje, eu também vivo até hoje, em parte, dos Secos e Molhados. A minha história, eu venho desde a Tropicália, com Caetano, com Gal, com Gil, e depois os Secos e Molhados, depois o Raul Seixas, mas eu vivo muito por Secos e Molhados. Eu tenho um workshop, eu acabei de lançar um livro que fala muitas histórias dos Secos, e eu tenho um workshop onde os caras vão, só o baixo dos Secos e Molhados. Então eu solto os áudios dos originais, e com o meu baixo eu toco em cima todas aquelas músicas, e entre um tema e outro eu conto histórias de coisas que aconteceram nos ensaios, nas viagens, nos aeroportos, nos hotéis. Então, e as pessoas se ligam demais, as pessoas vão assistir o meu workshop porque sabem que eu vou falar dos Secos e Molhados, e porque sabem que eu vou tocar Secos e Molhados, tá? Isso adendo aí.
Willy, qual é o nome do livro? O livro se chama Voando Baixo. Acabei de dar um de presente aí, pro Gerson e pro Ney. Esse eu ganhei. Ganhou, lógico. Posso contar uma história tua? Que eu acho que é legal contar. Eu acho que eu até contei já para você. Vocês imaginam a gente começando aquele sucesso todo, né? E a gente sempre foi muito do bem, né? Então, antes do show, foi na concha acústica em São Bernardo. E aí nós estávamos, o Ney estava com aquela roupa de feno, né? Aquela palha assim, saia, tinha aqui, caía tudo assim, era um bicho. E a gente estava para entrar em cena, nós estávamos na coxia, e a plateia maluca, gritaria, aquela coisa toda, e nós esperando para entrar. E, por coincidência, eu estava do lado do Ney, e o Ney falou assim para mim, lá vai Ney, ele falou assim para mim, ele levantou o pé e falou: "Você acha meu pé feio?" Eu olhei pro pé do Ney e falei: "Não, o Ney tem um pé bonito." Eu falei: "Teu pé é bonito, é um pé de homem, pézão." Ele falou: "Eu nunca mostrei meu pé para ninguém." Mostrava ali, né? Lá na hora você foi e mostrou. A gente foi ganhando conhecimento e novas experiências no dia a dia. Foi muito legal. Obrigado por contar isso. Eu acho que tem um fator que acompanha isso desde que a gente criou os Secos e Molhados, que só se explica por uma palavra: magia, sabe? Aquele encontro foi mágico, né? Não só com a formação original do Ney, João Ricardo ao meu lado, né? Mas também desses músicos excepcionais, né? O Willy Tadaga, Emílio Carreira, John Fladen, Marcelo Frias, enfim, né? Sérgio Rosadas, que tocou, né, com a gente. Eu acho que essa conjunção foi mágica e única, né? E é por isso que o Secos e Molhados continua com essa reverberação 50 anos depois, atravessando gerações, sabe, e ouvindo com o mesmo entusiasmo que nos acolheram naquele momento. A última peça que eu fiz era A Viagem, era uma adaptação dos Lusíadas. Eu fazia um dos portugueses que sai para o mundo. Eu falo dessa peça no livro. Fala, né? E acontece que a banda que tocava ao vivo eram eles, a banda que tocou com a gente depois. Então, eu ficava ouvindo aquela banda tocando, e aí eu ficava assim, eu era um marinheiro, eu vinha, anunciava os acontecimentos e desaparecia, ficava no escuro. Então eu ficava no escuro. Eu disse assim: deixa eu ver se eu consigo reproduzir com o meu corpo o que eu estou ouvindo. E eu ficava ali procurando um jeito e entendi que eu podia, sem ser dançarino, eu podia dançar. Então a coisa toda começou comigo antes dos Secos e Molhados, com a banda que tocou com os Secos e Molhados, que já era maravilhosa lá e que foi o que me impulsionou a procurar um jeito de dançar. Tá? Não sei se vocês sabem disso. Posso completar um pouquinho? Pode. Teve uma função, que era a viagem, né? Numa das funções, nós tocávamos uma plateia grande, aí tinha o fosso dos músicos, e aqui tinha a nau, a caravela, né? Sim. Acontecia tudo. E teve um dia que o elenco convidou a família, convidou os amigos para assistir a peça, a viagem. E assistiram, e nós, no fosso, nós fazemos um tremendo som. Aí, quando acabou a peça, o público descia, os artistas desciam, havia uma confraternização entre público e artistas. Aí que chegou o João Ricardo e o Gerson, desceram na plateia. O João olhou para o buraco dos músicos e falou: nós temos um conjunto e queremos que vocês toquem com a gente.
Aí nós olhamos para cima e falamos, tá bom. E foi assim. Eu não sabia disso. Então, foi assim. Porque ele também pirou com o som. Sim, claro, ele não é louco, né? Ele não é burro. Ele entendeu o que tinha ali, né? Não sei, porque eu fui obrigado a tomar um outro rumo, né? Eu não queria reproduzir o que eu já tinha feito com Secos e Molhados. Então, agora, deixa eu falar também uma coisa para vocês. Eu propunha, não sei se você lembra disso, Gerson, que cada um de nós gravasse um disco solo. Não era para sair da banda, eu pretendia assim, a gente grava um disco, a gente continua juntos com o trabalho do Secos e Molhados, mas para cada um oferecer todos os suas informações musicais, assim, do que foi inspiração na vida, né? Então eu estava, como eu tinha proposto isso, eu já estava começando a fazer um repertório que algum dia eu cantaria. Eu nunca imaginei que seria tão rápido assim, porque em poucos meses depois eu estava no estúdio gravando meu primeiro disco. Que eu já tinha um repertório, porque como eu propus isso, ninguém aceitou, mas eu fui fazendo um repertório, mas eu não estava pensando em sair. Era uma coisa que poderia ser feita um dia. E foi meu primeiro trabalho. Nós temos um acervo muito grande. Começa primeiro com material que é da imprensa oficial, né, na verdade, do Senado Federal. Né, o governo federal tem um acervo bastante grande, que é o que nós usamos, que é muito das interações dos generais da época, lá, o Médici e o Geisel, nos seus desfiles, aquelas feiras, por incrível que pareça, aquelas feiras do Exército que aconteciam anualmente. Todo esse material vem desse acervo central. Depois nós temos ainda o filme do Zé Celso e do Noilton, que é o filme do Rei da Vela. Eles fizeram depois uma filmagem, um registro, na verdade, da montagem. Né? Já é uma filmagem, um registro, já pensando em cinema, né? que é maravilhoso, que a gente utiliza. Daí temos mais algumas coisas, como, por exemplo, o Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella. E eu acho que, se não me engano, tem ainda A Mulher de Todos, que aparece, ou é Sem Areia, agora eu não me lembro qual dos dois. Ambos os três pertencendo ao Rogério Sganzella. Agora, os depoimentos, a ideia foi justamente buscar personagens de gerações diferentes que pudessem falar sobre a influência dos Secos e Molhados, seus respectivos trabalhos e nas suas vidas. A gente começa lá com Charles, que é dos Titãs, começamos com o Frejá, do Barão Vermelho, que são exatamente da mesma geração, e depois chegamos lá do Dabraque e a Ana Canhas, que são intérpretes, né, mais novas, na casa dos 20 anos. E ambos todos os quatro, no caso, contando o que significa os Secos e Molhados nas suas respectivas carreiras. Né? Temos aí depois também um material colhido junto com o fotógrafo, o Antônio Carlos Rodrigues, que eu acho que a capa dos Secos e Molhados, que já foi eleita em algumas votações como uma das melhores capas até hoje já feitas na música popular brasileira, e ele contando como que essa capa foi feita aqui em São Paulo, baseado num trabalho anterior dele, que ele vinha desenvolvendo. E temos também um depoimento importantíssimo, que é do Henrique Suster, que é o empresário, o produtor, que substitui o Moraci Duval, que foi o primeiro que está na série, né, que é o grande Moraci, que substitui o Moraci como produtor. E o Henrique traz um depoimento que até hoje ninguém tinha buscado, ele contando os bastidores do final da banda, porque ele chega ao movimento, ao evento, contratado pelo João Polinário, que tinha assumido a direção do grupo, a direção da empresa, na verdade. E o João contrata o Henrique Suster. O Henrique era o produtor do Tuca, Teatro da Universidade Católica, onde ele já tinha produzido várias coisas, principalmente Morte e Vida Severina, onde surge o Chico Buarque.
E o Henrique vem contar o que eram os bastidores desse final do grupo. A briga que ele percebia que Gerson e Ney, principalmente, tinham um desnível, vamos dizer, salarial muito grande em relação ao João Ricardo e ao João Apolinário. E ele propunha que aquilo fosse equânime, que os três ganhassem igual, né? E o João Apolinário não queria. Posso te interferir? Pois não. Isso era uma coisa acertada entre nós antes de o sucesso dos Secos e Molhados. Que todo o dinheiro ganho seria dividido exatamente igual entre os três. Isso nunca aconteceu. Isso foi o que começou a gerar um incômodo. E é interessante que exatamente então o Henrique, que foi contratado pelo João Apolinário, que fez essa intervenção na empresa, tirando o Moraci Duval, o Henrique fala, não, você tem que pagar tudo igual. O Ney, que é a estrela do grupo, ele que carrega esse grupo nas costas. E ele está ganhando muito menos que o João Ricardo. E o João Apolinário dizia, está vendo esses cabelos aqui, esses cabelos brancos? Não é possível. Como que um intérprete vai ganhar igual a um autor? Né? Então, você vê que tem uma luta de classes aí. É importante salientar que o Henrique nos deu esse depoimento meses antes, infelizmente, do seu falecimento, e ele queria colocar isso, ele queria reverberar isso ao mundo, porque era uma coisa que incomodou ele a vida inteira, né, Miguel? Exatamente. E ele quis externar isso, e a gente acha que esse depoimento é importantíssimo, ele explicando realmente os motivos reais dessa dissolução. E foram esses os motivos? Exatamente. E com relação ao material de arquivo, a gente também tem um vasto material de grandes atuações, interpretações, apresentações da banda, e que, infelizmente, nós tivemos que tirar o áudio original devido à utilização das canções que nós não pudemos colocar na série, mas que foram ilustradas através da trilha de novas, maravilhosas canções feitas por Willy, Emílio e completando com o Gerson e o Paulinho na voz maravilhosa do Ney. Outro ponto também são narrativas contadas através dos entrevistados. Charles Gavin, que é importantíssimo, trazendo toda a história da banda e do movimento musical da época. João Marcelo Bosco, que também traz uma leitura muito de um produtor musical. Roberto Menescal, ou seja, a série traz da historiadora Maria Silvia Betti. A série traz realmente uma riqueza muito, acredito, grande com relação a conteúdo musical, artístico e comportamental da época, que eu acho que traz um grande envelopamento desse momento. A minha casa tem servido de muitas locações, então essa foi um prazer também estar lá. Estamos todos reunidos para isso, né? Para esse encontro fraterno. Como é que você viveu esse reencontro, né? Você tendo participado tanto da história dos Secos e Molhados e, consequentemente, depois da trajetória do Ney Matogrosso solo? Olha, eu nunca, é como se não tivesse passado, ou seja, Secos e Molhados ficou na história, ou seja, são 50 anos. Na verdade, eu tive um certo afastamento dessa coisa toda, por diversos motivos. E até que um dia, tem um repórter da Rolling Stone, mas alguém da Rolling Stone me liga para saber o que significaria 50 anos do sangue latino. Eu não tinha me tocado, que já tinham passado 50 anos, né? O tempo voa, né? E aí foi uma retomada. Contato com o Gerson, sempre foram muito próximos. A gente fez 2 discos juntos, mais uma série de outras músicas. Ney é meu compadre, é meu irmão, tá aí, é padrinho da minha filha, a gente tá sempre em contato. Então não houve esse distanciamento. A composição, sim, foi um desafio legal. Eu me senti muito inspirado com a proposta e ter Ney e o Gerson cantando a música foi aí sim um déjà vu bastante emocionante. Não fala. Quem falou isso foi Zé Rodrigues, que
bem no comecinho dos Secos e Molhados, a gente não permitia, eu não permitia, por exemplo, foto minha sem maquiagem pelo medo de perder o direito de andar na rua, tá? A minha maquiagem foi inspirada no teatro kabuki que eu via muito aqui na Liberdade. Então, eu não copiei Kiss porque eu não sabia nem do Kiss, tá? Aí o Zé falou o seguinte, eu vi ele falando isso na televisão, que tinham 2 americanos hospedados na casa dele, que viram as nossas fotos dos Secos e Molhados e que acharam aquilo muito interessante. E o Zé teria dito assim, eles não se deixam fotografar sem a maquiagem. E que eles acharam a ideia muito interessante, e o Zé Rodrigues disse que depois esses 2 estavam lá no Kiss. Eu não sei de nada. Tá? Próxima pergunta. Eu nem quero confusão com o Kiss. Isso não faz a menor diferença. Só para complementar, eu acho que, na verdade, existiu naquele momento uma coisa que as pessoas não levam em consideração, mas é o chamado inconsciente coletivo, né, que o Jung tanto divulgava. Né? A questão do glitter, da maquiagem, já vinha, sabe, sendo explorada por Mick Jagger, David Bowie. Sim, mas era uma maquiagem. Sim, era uma maquiagem de, sabe, sim, não máscaras, né? Mas hoje em dia, né, depois do advento da internet, você consegue buscar, através de pesquisa, que coincidentemente o Kiss começou a dar os primeiros passos na mesma época em que os Secos e Molhados aqui no Brasil, eles lá nos Estados Unidos. Então eu acho que não existe essa coisa da cópia, eu acredito mais na coisa do inconsciente coletivo mesmo, sabe? Também acredito, mas o Zé Rodrigues afirma. Não, sim, o Zé me falou isso pessoalmente várias vezes. Ele afirma isso. Não sou eu quem afirma nada. Eu não vivo. Só contribuindo à discussão, na verdade, o Zé, ou seja, quem levou o Jane e o Paul na casa do Zé Rodrigues foi o Lane Dale. E o Zé mostrou, ele tinha tocado com vocês no primeiro disco. Exatamente. E aí ele falou e mostrou fotos de vocês, alguma coisa assim. E aí surgiu essa história, essa lenda de que o Kiss tinha copiado vocês. Mas era o Jane e o Paul, com o Lane Dale. Mas a grande verdade foi o seguinte, sabe? Em julho de 74, né, nós tínhamos iniciado uma turnê pela Cidade do México, né, e iríamos fazer o Mundus, né, sob a administração do Moacir Duval, e até então a gente não tinha ouvido falar no Kiss. Aí nós tivemos que interromper essa turnê para voltarmos para o Brasil para gravar o segundo, e que ficou conhecido como segundo e último disco dos Secos e Molhados dentro dessa formação. Quando nós estávamos em estúdio, depois de quase um mês dentro do estúdio gravando esse disco, chegou uma revista, se eu não me engano, Rolling Stones, com uma foto do Kiss. Né? E aí eu me lembrei de um episódio que foi o seguinte: quando nós estávamos na Cidade do México, nós fomos visitados por 2 empresários americanos. Né? E eles comentaram na época, falando o seguinte: quando trouxemos os Beatles para a América, nós criamos um grupo à imagem e semelhança dos Beatles, criamos o The American Beatles. Né? E a gente pretende fazer o mesmo com vocês. Só que aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro, sabe? A gente jamais esperava, sabe, que meses, quer dizer, depois, né? Quer dizer, quase um ano depois do nosso lançamento, do nosso sucesso, a gente foi se deparar com o Kiss, usando o mesmo estilo de maquiagem. É basicamente isso. A única coisa que me irrita é dizer que eu copiei o Kiss. O Kiss não existia, então não tinha de quem copiar uma ideia como essa. Eu tirei do teatro kabuki, na Liberdade, que eu vivia lá, e eu via muita foto do teatro kabuki. Claro que o kabuki é muito colorido e eu reduzi para preto e branco e pronto. Mas a minha ideia era esconder a minha cara. Eu não queria perder o direito de andar na rua, só isso. Não fiz por mais nada. Bem, o João falou para o livro, né?
depois liberou as canções. É um mistério, sabe? É que nem o Segredo de Fátima, a gente não tem ideia do que isso aconteceu. Falar em Segredo de Fátima em homenagem ao João, que é português, né? Então, essa aura aí. Agora, o que é desagradável você imaginar o seguinte: é o apagamento da história, tentar apagar a história. Vamos imaginar que amanhã Yoko acorde e fale assim: não, o povo não vai poder mais liberar as músicas porque eu não quero. Então, os Beatles não vão, as grandes canções de John e Paul McCartney não vão poder rodar porque a Yoko achou que não deve. Já pensou nós sem as canções dos Beatles? Certo? É a mesma coisa no caso dos Secos Molhados. Todos os parceiros do João, os familiares da Lully, grande Lully, Paulo Mendonça, os familiares de Solano Trindade, entre outros, todos autorizaram a inclusão das canções na série, menos o João. Então nós temos aí uma derrota de 1-7. Né? 1 não quis e 7 que toparam. Quer dizer, então você veja que sequer a maioria vale. E, curiosamente, a justiça tinha concordado, tinha liberado o uso. Mas o mesmo desembargador que disse sim, dias depois disse não, voltou atrás. E não tinha mudado nada, ao contrário das nuvens que mudam a toda hora, era o mesmo caso, a mesma situação. Quer dizer, mas nós continuamos brigando. Agora, a questão principal é essa questão, o fato de você, no Brasil, lutar contra a história, lutar contra quem quer contar a história. Quer dizer, quem perde somos todos nós, porque as canções dos Secos Molhados pertencem a nós, não pertencem mais ao João Ricardo, não pertencem mais ao Paulo Mendonça, pertence à cultura brasileira, essa coisa imaterial do povo, certo? E ele, quando faz isso, ele não está lutando contra, dizendo, eu não quero, porque eu não gosto dos cabelos do Willy, eu não vou ou do Miguel, eu não quero que isso fez. Ele, na verdade, ele está lutando contra nós, sabe, de uma maneira geral. Isso nos pertence, a canção Sangue Latino nos pertence, o Vira também nos pertence, o Fala nos pertence. Certo? Então, é um apagamento. Então, essa mania brasileira de permitir que você censure o que o outro não quer falar. Quer dizer, por que não vai poder tocar as canções? Porque um personagem não quis. Quer dizer, então, isso é injusto da legislação brasileira e muito também da interpretação que esses desembargadores dão à questão. E eu soube anteontem que a Paula Toller conseguiu vencer na justiça, porque o Leone não queria que ela cantasse canções que os dois compuseram juntos, o Leone e a Paula. E ela ganhou no Rio de Janeiro. Né? Felizmente isso aconteceu, quer dizer, então cria-se uma jurisprudência, sabe? E no nosso caso são 7 autores que permitiram, só um que disse não. Isso não é justo. Importante ressaltar que a obra vai ter sua estreia agora no dia 31, no Canal Brasil. É uma obra concluída, está pronta, finalizada, e continuamos ainda na disputa judicial para tentar provar e mostrar ao mercado brasileiro que nós podemos sim concluir obras utilizando-se de canções aonde existe a jurisprudência já no mercado e de que coautores que permitam não podem ser censurados pelo outro coautor por simples capricho. O Willy quer concluir? Já que está acabando, só para descontrair, no dia que teve aquela reunião, que foi apresentada a minuta do golpe, né? Naquele dia ficou uma situação estranha na reunião e o primeiro que levantou foi o Ney, ele saiu, ele foi embora. Aí todo mundo ficou meio assim, bom, aí acabou a reunião, cada um foi embora, o que será que vai acontecer, né? Aí um tempo, cada um foi para sua casa, um tempo depois, umas 1 ou 2 semanas depois, eu estava em São Paulo, andando no meu carro, ouvindo o rádio, daqui a pouco o rádio fala, atenção, o fim dos Secos e Molhados. Eu falei, o quê? E o rádio falou, você ouviu, o fim dos Secos e Molhados. Foi assim mesmo.
Obrigado.